Começa agora. Programa Um Toque de Deus. Oferecimento: Igreja Cristã da Trindade. Endereço: Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas. Um Toque de Deus. Apresentação: Pastor Paulo Romeiro. Em nome de Jesus de Nazaré, Filho de Deus e Deus o Filho, estamos novamente com vocês para mais um programa, a Bíblia para hoje. E que bom que nós trazemos a Bíblia, a palavra de Deus, infalível, inerrante, única regra de fé e prática para nós. Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas que as suas palavras não hão de passar. Comigo hoje no programa, o Rafael, já é uma presença costumeira no programa A Bíblia para hoje. E também somos muito gratos pelo Tiago, nosso técnico, que de uma forma invisível, mas real, ele tem um papel muito importante aqui no programa. Sem ele o programa não sai. Mas muito importante também são vocês, ouvintes queridos, amigos, nossos amigos, irmãos, em toda parte. Que Deus abençoe vocês grandemente. Que Deus recompense vocês também pelo envolvimento com este ministério. Em nome de Jesus. Vamos ouvir as palavras iniciais do Rafael. Graça e paz, irmãozinho. Tudo bem? Amém, meu pastor. Graça e paz. Bom dia, Deus abençoe. Graça e paz a você que nos acompanha. Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor reine sobre você, sua casa, sua família, neste dia, neste final de semana. E eu convido você a estar conosco durante todo o programa. Esteja participando, esteja enviando suas mensagens, esteja conosco, nos ajude a fazer o programa, curtindo, compartilhando, comentando. Fique à vontade, a casa do Pai é a nossa casa, esse programa é a sua casa, fique à vontade conosco. Muito obrigado, Rafael. O alvo principal do programa A Bíblia para hoje é sempre de apresentar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Queremos anunciar a Cristo, queremos exaltá-lo, queremos torná-lo cada vez mais conhecido, que as pessoas creiam nele e que através da fé em Cristo elas tenham vida eterna, elas tenham perdão, paz e salvação. Que Deus os abençoe o programa na sua vida, na nossa vida, em nome de Jesus. Então nós agora vamos para a pregação da palavra de Deus. No programa Um Toque de Deus, Momento da Palavra, com o pastor Paulo Romeiro. Momento da Palavra. Meus irmãos, a minha garganta arranhando um pouco por causa das constantes variações da temperatura. Às vezes variam 10 graus, às vezes até mais. Então isso acaba afetando também a nossa saúde um pouco. Mas eu creio que Deus me dará graça para trazer-lhes a palavra. Eu quero falar com vocês hoje sobre crescimento espiritual. A importância de nós crescermos na graça, no conhecimento do Senhor. Crescermos, em direção à maturidade, a fim de sermos cristãos maduros e capacitados para a obra de Deus. Então eu quero aqui trazer para vocês algumas sugestões para o crescimento na vida espiritual. Eu creio que para crescermos na vida espiritual deve existir em nós uma disposição para o sacrifício, para sacrificarmos por Deus e pelo próximo. Eu sei que surgiu no seio da igreja evangélica brasileira uma geração de crentes que não tem mais disposição para sofrer por Jesus. Aliás, o slogan que causa bastante impacto na mídia é aquele: pare de sofrer. Mas a Bíblia não traz isso. Pelo contrário, Jesus disse aos discípulos na última ceia, em João 16:33, tenho-vos dito isto para que em mim vocês tenham ânimo. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Isso vai evitar que nós sejamos egoístas. Deixe que Cristo viva em você, controlando o seu comportamento e cada decisão. Inclusive na área do dinheiro, que é uma área muito difícil, para as pessoas em geral. Aliás, alguns dizem que a última parte da nossa vida que se converte é o bolso.
Então, que nosso bolso também seja convertido para a obra de Deus. E Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: Eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu me lembrei também, enquanto preparava essa mensagem, de um texto do apóstolo Paulo, de uma palavra dele em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. E essa palavra tem me acompanhado por décadas. Por décadas. Olha o que diz: Eu de boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo está dizendo, não importa se eu amar vocês, e quanto mais eu amar vocês, menos vocês me amarem, eu não vou parar, eu vou continuar amando vocês. Acho isso muito lindo também. Quando Davi propôs construir o templo de Jerusalém, ele então falou com o Senhor e Deus disse para ele: não, você não vai construir o templo. Você é um homem de guerra, derramou muito sangue. Teu filho Salomão, que vai substituir você no trono, ele vai construir o templo. Então Davi se propôs a juntar material e também a doar ou a adquirir a propriedade, o terreno para a construção do templo. Então ele foi falar com o irmão, o nome dele acho que é Aruana. Ele tinha um terreno bem apropriado, e Davi olhou e disse: é esse? E foi falar com ele: olha, eu queria comprar o seu terreno. Eu tenho o propósito nós temos o propósito de construirmos o templo do Senhor. Eu não vou construir, mas meu filho Salomão vai construir. Então eu quero comprar o seu terreno, e já deixar para a construção do templo, além do que eu vou também ajuntar material para a construção do templo. Então, quando Aruana ouviu aquilo, ele disse: não, de maneira alguma eu vou vender o terreno para o rei. Esse terreno eu vou doar para a construção do templo. O rei pode dispor desse terreno como quiser. Tem muita gente hoje no mundo evangélico, pastores, bispos e apóstolos dizendo: olha como Deus operou, Deus tocou, Deus moveu. Mas Davi não entrou por esse caminho. Davi disse: não, eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe. Eu faço questão de pagar pelo terreno. E ele o fez. Que bênção, né? Então Davi diz: não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Agora, vindo para o Novo Testamento, para o livro de Atos dos Apóstolos, observe como eles e os cristãos da igreja primitiva fizeram grandes sacrifícios para servir a Deus, para ganhar almas e espalhar a mensagem do Senhor. E você e eu? E nós, o que temos feito? Que ministério você está desenvolvendo? Que trabalho você está fazendo para Deus? E se você não está fazendo um trabalho para Deus, por que você não está fazendo? Qual é a razão de você não estar dando fruto para o reino de Deus? O mundo está cheio de pessoas egoístas, cujo objetivo é acumular mais e mais para si mesmos. Não há dinheiro que chega. Jesus prometeu, em Lucas capítulo 6, versículo 38, ele disse assim: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a medida que medirdes, com a mesma medida que medirdes, também vos medirão de novo. Então, nós seremos abençoados com a mesma medida com que nós abençoarmos. Se você abençoa pouco, a sua medida de colheita será pouca. É aquilo que Paulo também falou. Se semeamos pouco, pouco ceifaremos. Se semeamos muito, muito ceifaremos. Como isso é importante. E Deus, porque nós lemos também em Hebreus capítulo 6, versículo 10, versículo muito importante, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Hebreus 6, versículo 10.
Um outro passo importante na nossa caminhada espiritual, para crescermos espiritualmente, é obedecer a Deus, quer sintamos vontade ou não, quer nos agrade ou não. Nós temos que obedecer a Deus, não existe alternativa para isso. Muitos cristãos destroem as suas vidas e ministério por causa da desobediência. A nossa sociedade ensina-nos a rebelar contra a autoridade desde a infância. As escolas, a TV, a música de rock, as universidades, programas de rádio, as novas tendências, jornais, livros e revistas promovem a rebelião. Rebelar-se está na moda. Olha o que a Bíblia diz sobre Jesus. Em Lucas 2,51. E Jesus desceu com eles, quer dizer, com seus pais, e foi para a cidade de Nazaré, e era-lhes sujeito, era-lhes submisso. Jesus viveu uma vida de submissão ao Pai Celestial e uma vida de submissão aos seus pais terrenos. Nós vamos encontrar em Hebreus capítulo 5, versículo 8. Ainda que ele era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Quando Jesus, no seu corpo humano, ele aprendeu obediência e ele sofreu para aprender essa obediência. Filipenses 2,8 diz, e Cristo, achado na forma de homem, e Jesus, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então podemos dizer que a vida de Cristo foi marcada pela obediência. Aliás, o Evangelho de João ressalta isso com muita força. Jesus vai dizer, lá em João capítulo 8, o Pai nunca me deixa só, Ele sempre está comigo, porque eu só faço o que lhe agrada. Ou então, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou então, uma comida tenho, que é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, isso é muito importante. A obediência é uma questão da vontade, escolhendo os caminhos de Deus, a palavra de Deus. O outro passo importante é o temor de Deus, é ter temor. O termo grego para temor é phobos, de onde nós temos a palavra fobia, significando reverência, respeito. Aqui no caso de temor a Deus significa reverência, respeito, honra, um sentimento profundo e reverente de prestação de contas a Deus. Não é um medo negativo. Deus vai acabar comigo, Deus vai me destruir, Deus me odeia, Deus está irado comigo. Não é nesse sentido. Deus é tão grande, tão puro e tão santo, que eu, como um pecador, eu devo ser reverente a Ele. Eu devo submeter a minha vida a Ele. Eu devo tratar Deus com reverência e com respeito, com mais elevado respeito. Nós vemos, por exemplo, em Romanos capítulo 14, versículo 12, está escrito, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A desobediência surge da arrogância, do orgulho, ao pensar que sabemos mais do que Deus. Isso tem acontecido hoje. Olha para o que os... Não vou nem pedir para você olhar, eu vou apenas mencionar. Senão você vai olhar, não vai ser bom. Vai ouvir, não vai ser bom. Mas os pastores progressistas, os liberais, eles fazem isso o tempo todo. Eles são marcados pela arrogância, pelo orgulho. Porque eles se julgam na posição de criticarem Deus, de julgarem Deus. Então é assim que eles se sentem. Eles acham que sabem igual Deus ou mais. Esses dias no meu Instagram entrou um pastor lá progressista, comentando uma postagem minha, dizendo, olha, nesse caso eu não fico com a Bíblia, eu fico com a racionalidade. Eu prefiro ficar com a racionalidade do que com a Bíblia. Você percebeu o que essa criatura caída da graça acabou de falar? Nesse caso, eu prefiro acreditar em mim do que acreditar em Deus. Então, nesse caso, eu creio que a minha mente, a minha inteligência, o meu intelecto é muito mais importante do que o intelecto de Deus, do que a mente de Deus. É isso que eles estão fazendo. É um câncer, é uma coisa terrível, é uma abominação. O que os pastores progressistas abraçam, pregam, né, e distribuem por aí é veneno com certeza.
Pais desobedientes levam seus filhos a desobedecer também. Pastores desobedientes levam o rebanho também a ser desobediente. Pastores sem ética, sem temor, produzem a mesma coisa no rebanho. O ministério, meu irmão, é aqui uma palavra para você que é pastor. Tá? A igreja vai ser o que você é. Se você é um homem sério com a palavra de Deus, a igreja também o será. Se você for um homem ético, de caráter, você terá um rebanho também. Não há garantia de que vai ser 100%, mas uma grande parte vai ser por aí também. Então isso é muito importante. Aliás, eu citei Jesus agora há pouco, está em João 8:29. Eu faço sempre o que agrada o meu Pai. Em Colossenses capítulo 3, versículo 20, Paulo escreveu: Filhos, obedeçam em tudo aos pais de vocês. Obedecer significa estar preparado para aceitar as perdas e a fim de agradar a Deus. É desagradar a nós para agradarmos a Deus. Outro passo importante é manter o básico na vida espiritual. Tem algumas coisas sem as quais você não vai viver. Por exemplo, eu não como certo tipo de comida todo dia. Eu não como. Por exemplo, eu não como rabada todo dia. Eu não como mocotó todo dia. Eu gosto, mas eu não como. Tá? Eu não como joelho de porco todo dia. Até porque as artérias, nossas veias, não aguentariam. Mas tem algumas comidas básicas que eu como todo dia. Por exemplo, eu como arroz com feijão. É o meu prato preferido. Eu posso comer arroz com feijão, almoço e janta todos os dias, sem enjoar, sem me cansar. Eu como cuscuz quase que todo dia de manhã, eu como cuscuz. Só não como quando estou jejuando. Mamão eu como todo dia de manhã. Ajuda muito na digestão. E no funcionamento do intestino. Eu como também, como ovo, na maioria das vezes, todo dia como um ovo ou dois. Então tem certas coisas que são básicas na nossa vida, não podemos ficar sem elas. Senão você precisa de proteína, carboidrato, é verdade. E se você não recebe, seu corpo não recebe, seu corpo corre perigo. Então tem algumas coisas que são básicas também na vida cristã. Por exemplo, a leitura bíblica, a meditação na palavra. Não tem como sobreviver sem meditarmos a palavra. Outro ingrediente, outro alimento básico da vida espiritual é a oração, a confissão de pecados, o louvor a Deus, a adoração. Isso é muito importante. E quando alguém introduz o básico espiritual na sua vida, isso vai redundar numa outra atividade que é muito importante também, que é falar de Cristo, testemunhar, ganhar almas. Uma alma saudável, uma vida espiritual saudável, ela com certeza ela vai inspirar a pessoa. Então use essas oportunidades. Busque ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia recomenda isso. Efésios 5,18, hein? Deixem-se encher do Espírito e cultive o fruto do Espírito. Você e eu, e os crentes em geral, precisam do amor, da bondade, da alegria, né? Do domínio próprio, do equilíbrio, da paciência. Precisamos de tudo isso, né, para sobrevivermos na nossa vida espiritual. Então preste atenção nos frutos do Espírito que estão em Gálatas 5 e no versículo 22. Uma outra questão também que eu quero mencionar, só um momentinho, tomar essa água aqui. É que se você tiver um problema, fale com alguém, principalmente com um pastor confiável. Tem pastores que não são confiáveis. Tem pastores que não têm condições de aconselhar ninguém. A vida dele é uma baderna, é uma bagunça. E tem pastores confusos doutrinariamente, confusos a respeito da Bíblia. Tem pastores que abraçam heresias até sem saber que estão abraçando. Tem pastores que acabam abraçando hereges, picaretas da fé. E eu acho que eles fazem por ingenuidade, não é possível. Né? Porque você não vai, por exemplo, alguém te avisar, olha, não venda o teu carro para aquele cara, que ele não paga ninguém. Não, eu quero vender para ele. Eu quero vender o meu carro para um picareta. Eu quero vender meu carro para quem não paga. É isso que você quer fazer?
Eu quero vender meu imóvel para quem não paga. É isso que muita gente faz hoje. Estão lá seguindo um picareta, um adúltero, alguém sem caráter. Tem até pastores hoje criminosos. Os púlpitos das nossas igrejas, nas últimas décadas, se tornaram lugares perigosos. Então, é preciso você estar alerta em relação a isso. Então, se você tiver um problema, uma dificuldade, uma luta, uma tentação, converse com alguém confiável. Tá? Às vezes tem um irmão, se for o caso de uma mulher, às vezes tem uma mulher que eles têm mais sabedoria, mais equilíbrio, mais condições de ajudar você do que alguns que têm cargos aí. Né? Então, é muito importante. Procura o pastor. O pastor não consegue ler a mente das pessoas, então você precisa chegar nele e falar. Mas uma pessoa confiável. Olha o que Tiago, no capítulo 5, versículo 16 da sua carta, ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Outra coisa importante é que você deve cultivar boas amizades e bons relacionamentos. Tem crente que atrapalha a nossa caminhada. Tem crente que não ajuda, pelo contrário, é uma encrenca na nossa vida. Né? Traz tribulação, traz comprometimento, traz uma série de coisas ruins para a nossa vida. Então escolha os seus relacionamentos. Busca a direção de Deus. Peça para Deus te ajudar nisso e te direcionar nisso. É muito bom também, na caminhada espiritual, ler bons livros, principalmente a Bíblia. Né? Algumas obras me ajudaram ao longo da minha caminhada. Né? Por exemplo, quando eu me converti, eu comecei a ler a biografia de alguns missionários. Eu li aquela obra publicada pela CPAD, escrita por Orlando Boyer, um missionário americano no Brasil, Os Heróis da Fé. Aquele livro ajudou muito. Né? E hoje você encontra, acho que a CPAD já publicou novamente, acho que agora em 2 volumes. Então eu li um livro muito importante, me ajudou muito também, O Homem que Obedecia, que conta a vida de Carlos Studd, um missionário inglês que trabalhou na África. Trabalhou na China, na Índia e na África. E eu fui lendo outros livros, né, que me ajudaram muito. E hoje tem muitos livros que me ajudam. Um livro muito importante é O Peregrino, de John Bunyan. É um clássico do cristianismo. Né? Leia os livros de C.S. Lewis. Né? Leia Chesterton. É muito importante para você crescer. Né? Tem o livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósito. É muito bom. Tem um livro também do J.I. Packer, O Conhecimento de Deus. É um clássico. Vai te ajudar muito. Né? Então tem muitos livros que ajudam a gente na caminhada. Tá? Como isso é importante para as nossas vidas. Pega uma Bíblia de estudo, que vai ajudar você. Tá? Por exemplo, as Bíblias de estudo que eu mais uso é a NAA, Nova Almeida Atualizada de Estudo. É muito boa. Tem também a Bíblia de estudo da Thomas Nelson. Ela já é mais teológica. Né? Um dos editores é D.A. Carson, um grande teólogo. Né? Mas é uma boa Bíblia. Tá? Tem a Bíblia também de estudo NVI. Eu gosto muito daquela versão anterior. Muito importante. Então as Bíblias ajudam, né? Muito. E para quem é pentecostal, raiz, né? Não, eu sou pentecostal e não abro mão, tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, a PEB, né? Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD. Então hoje tem várias opções no mercado. Tem a Bíblia Arqueológica, que é muito boa também, punhado de Bíblia. Tem uma grande coleção hoje. Mas não sai comprando qualquer Bíblia. Vê uma Bíblia, vou comprar. Você está jogando dinheiro fora. Não precisa comprar tantas. Né? Eu acho que o caminho é por aí. Então, Paulo conhecia o valor de uma boa leitura. Por exemplo, na sua última carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 3, ele diz: Timóteo, quando você vier, traga a capa que deixei em Troas na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos.
Quando ele fala os livros, eram porções da literatura que ele lia. Paulo lia os poetas pagãos, que não eram cristãos. Ele cita suas frases nos seus ensinos, nas suas pregações. Mas ele diz, principalmente os pergaminhos eram porções do Antigo Testamento, né, para Paulo ler e se alimentar com a palavra de Deus. Ao ler bons livros, nós vamos manter as nossas mentes em coisas boas. Nós vamos aprender mais depressa. Nós vamos ensinar melhor a palavra de Deus. Tome cuidado ao escolher uma boa leitura. Tem muita coisa no mercado que não é nada recomendável, autores que não são nada recomendáveis. Fique longe dos livros de Kenneth Hagin, de Benny Hinn e de muitos outros por aí. E outra coisa, é muito importante você entender, reconhecer que nós estamos numa batalha espiritual. Batalha espiritual não é paranoia, ela é bíblica. Ela é bíblica. Nós vemos Jesus em batalha espiritual no Novo Testamento, na sua vida terrena, várias vezes. Principalmente na tentação no deserto, que você pode conferir lá em Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11. Então nós não aderimos à paranoia da batalha espiritual, de enxergar demônio em tudo, e de ficar amarrando o tempo todo. Não consegue nem fazer um culto, porque abre o culto e já tem que amarrar. Canta o hino, amarra de novo. Canta o segundo hino, tem que amarrar de novo. Aí antes de orar, amarra outra vez. Depois que ora, amarra de novo. Haja corda para amarrar tanto demônio. E não estão amarrando direito. Porque amarra, o demônio está solto de novo, tem que ficar amarrando toda hora. Essa turma não sabe dar um nó bem dado. Precisava aprender então. Então nós não queremos essa paranoia de batalha espiritual. Aliás, eu coloquei uma frase no meu livro Evangélicos em Crise, se não me engano. A frase é a seguinte: a vida espiritual não se consiste de uma preocupação doentia com o inimigo, mas de uma contemplação constante da face do Senhor. Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Devemos evitar os desvios e a paranoia da batalha espiritual hoje. Demônio o tempo todo. O demônio, ele ganha muito mais atenção do que Jesus. É um absurdo isso. A nossa luta espiritual vai durar até a morte. Até morrer nós vamos lutar contra o mundo, a carne e o diabo. Essa luta só termina quando morrermos. Mas nós temos a armadura de Deus, os anjos de Deus, a palavra de Deus, o sangue de Jesus. Está lá em Apocalipse 12. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Que bênção! Uma outra coisa muito importante é a gratidão na nossa vida. Ser grato. Como eu preciso prestar atenção nisso. Como eu preciso. Ser grato às pessoas. Seja grato a Deus e aos demais. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Não é por tudo, é em tudo. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Um coração agradecido. Deus sente falta de gratidão. Você pode ver lá na cura dos 10 leprosos. Todos foram curados, mas só um voltou para agradecer a Jesus, e era um samaritano. E quando ele voltou para agradecer, Jesus perguntou, mas espera aí, não eram 10? Onde estão os outros 9? Porque Jesus sabia que eles tinham sido curados também. Se eles não tivessem sido curados, eles não teriam que voltar. Agradecer pelo quê? Mas eles tinham recebido a bênção exatamente como o samaritano. E eles não voltaram. E Jesus sentiu falta da gratidão deles. Olha, uma das coisas que eu gosto muito na minha vida, quando eu vou orar, quando eu estou a sós com Deus, é glorificar a Deus, é elogiar Jesus. Como eu gosto de elogiar Jesus. Jesus, o Senhor é muito lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é encantador. Jesus, como o Senhor é bonito, além do que eu posso expressar. Jesus, eu te amo, demais, 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 demais. Eu começo a falar demais na frente de Jesus. Ainda bem que eu creio que ele não se cansa. Jesus, eu te amo. Como eu gosto de fazer declaração de amor para Jesus. Então faz parte ser agradecido, louvar, que os louvores estejam continuamente nos nossos lábios, como diz a palavra. Colossenses capítulo 3, versículo 15 diz, sede agradecidos.
Agradeça a sua esposa pela comida, ela passa o ano todo fazendo a sua comida, passando a sua roupa e lavando. Nem um obrigado. Nem muito obrigado, meu bem. Muito grato, meu bem. Nada, nada disso. E é preciso expressar o agradecimento. Muito obrigado. A minha esposa, quando ela lava a louça, obrigado, meu bem, por lavar a louça, porque eu lavo também bastante, graças a Deus. Quando eu estou lavando louça, eu fico em comunhão com Deus, vou orando, glorificando, e Jesus me dá mensagens para pregar, pregações. Outra coisa, irmãos, que Deus trabalha em nós a humildade, porque nós não vamos trabalhar em nós mesmos, a humildade. Não tem como você dizer, eu vou ser humilde, agora eu sou humilde, eu tenho que ser humilde, eu vou ser humilde. Não, não é assim. Senhor, trabalha em mim a humildade, faz de mim, me ajuda a ser um crente humilde. Essas têm sido as minhas orações. Senhor, me ajuda a te obedecer, me ajuda a te amar mais. Eu te amo muito pouco, Senhor. Me ajuda a te amar mais. Então é importante que Deus trabalhe em nós a humildade. E na Bíblia tem muitos exemplos de humildade. E o principal é Jesus. O principal exemplo de humildade. A Bíblia diz em Tiago 4:6 que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Isso é muito importante para a nossa vida. Uma outra coisa muito interessante também, pela qual que nós devemos trazer e desenvolver na nossa vida, é sermos fiéis na contribuição financeira. Deus espera isso de nós. O dízimo não é algo produzido pela lei de Moisés. Ele já existia muito antes disso. Nós vamos ver que Abraão entregou o dízimo para Melquisedeque. Jacó também. Ele entregou o dízimo para o Senhor. Ele fez um voto com o Senhor. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor me fizer prosperar, de tudo que eu ganhar, vou lhe dar o dízimo. Os israelitas entregavam o dízimo para os levitas, que cuidavam do sacerdócio. Então, entregar o dízimo é dar 10% da renda, da sua renda na casa de Deus, para o trabalho de Deus. E isso é importante por várias razões. Primeiro, porque Deus vai lhes abençoar. E aqui você dá um texto que a turma que não gosta de dízimo tem ojeriza por este texto, que é Malaquias 3, versículo de 7 a 12. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Isso não tem nada a ver com o Novo Testamento. Isso aí é da lei. Isso aí é Antigo Testamento. Geralmente, quem combate o dízimo não é uma pessoa generosa. É muito difícil uma pessoa generosa combater o dízimo. É muito difícil. Pessoa que contribui com alegria. E ela diz, olha, mas eu contribuo, eu dou 90% do que eu ganho, mas eu sou contra o dízimo. Eu não aceito o dízimo. Aliás, a congregação que está no Brasil, ela faz isso. Eles têm ojeriza da palavra dízimo. Tanto que é uma das primeiras coisas que eles perguntam para os crentes de nossas igrejas. Na sua igreja tem dízimo? Sim, na nossa igreja nós entregamos o dízimo. Ah, tá vendo? Lá na congregação não tem. Lá não tem esse negócio de ficar pedindo dízimo. Sim, lá o dinheiro não entra com o nome de dízimo, mas ele entra com outros nomes. Então o dinheiro entra com o nome de obra da piedade, para ajudar os irmãos necessitados. O dinheiro entra com o nome de construções, é para construir as igrejas. E o dinheiro entra para despesa dos pastores, viagens. Dos pastores, eles não têm pastores, eles dizem que não tem pastores. Dos anciães. E lá é anciães, não são anciãos, é anciães. Então, o dinheiro entra, com outro nome, mas entra. Eles não querem saber de dízimo. E olha, é muito importante. Quando alguém é dizimista, quer dizer, entrega o dízimo, e evite falar o verbo dizimar. Irmão, nós vamos dizimar aqui agora, pelo amor de Deus, não faça isso. Nunca dizime. Nunca venha dizimar alguém. Dizimar é genocídio. Dizimar é matar uma grande quantidade de pessoas. Isso dizimou a população. Dizimou aquele grupo de pessoas. Então é entregar o dízimo. Entregar o dízimo. Então eu já até alertei a nossa igreja lá, a ICT, para nós não usarmos o verbo dizimar. Porque dizimar é matar.
Então vamos continuar. Aqui é um serviço de utilidade pública aí para vocês. Então, quando é importante entregar o dízimo por várias razões. Porque Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. E se no Antigo Testamento o povo de Israel era obrigado a entregar 10% do dízimo aos sacerdotes, o que é que o povo de Deus no Novo Testamento vai fazer? Vai fazer menos? Por isso que no Novo Testamento não há assim com muita força, com muita contundência a respeito do dízimo. Eu creio que por algumas razões. Primeiro, porque a audiência de Jesus já estava familiarizada. Jesus não precisava instruir as pessoas em relação ao dízimo. Aliás, ele até coloca isso em Mateus 23. Vocês dão dízimo de tudo, do coentro, da hortelã, do gominho e assim por diante. E Jesus não disse para eles, parem de entregar o dízimo. Né? Não, falou, sim, vocês devem entregar o dízimo. Continue fazendo essas coisas, mas não se esqueçam da misericórdia. Porque os fariseus, escribas, eram muito legalistas. Jesus estava combatendo isso. O legalismo deles, né? E não a entrega do dízimo. Quando você entrega o dízimo, você dá testemunho de que é abençoado. Deus tem me abençoado. E você receberá de volta com a mesma medida que der, como eu já li anteriormente, Lucas 6, versículo 38. E nós vemos que Jesus endossou o dízimo dos fariseus em Mateus 23, versículo 23. Entregar o dízimo é o reconhecimento de que tudo o que temos vem de Deus. Tiago 1,17 diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Entregar o dízimo é uma questão de fé. Você vai ter que ter fé. Não, Deus vai me abençoar. Eu creio na obra de Deus. Eu creio nos projetos de Deus. Claro que você precisa tomar muito cuidado, porque é muita pedição de dinheiro, é muita manipulação, é muita campanha, voto e propósito, é tanta coisa para arrancar o dinheiro das pessoas. É uma miséria, é uma vergonha. Mas não é a nossa linha lá na ICT. Não é a nossa linha. Nós não fazemos esse caminho. Eu até ensino a igreja que primeiro Deus abençoa os irmãos. A bênção passa através deles, para depois a bênção chegar na igreja. E tem igreja que é assim, não, se você não der, você não vai receber nada. Deus vai fechar as janelas do céu, você vai passar fome, você vai ficar na pior. Se você não entregar, não é assim. Deus vai te abençoar e você vai abençoar a igreja. É por gratidão, entregar o dízimo é gratidão, é por amor à obra. É pela compreensão da palavra de Deus, o que a palavra de Deus ensina. Não é apertar as pessoas, ameaçar as pessoas, não é fazendo terrorismo espiritual. Não, se você não entregar o dízimo, o pneu do carro vai furar, vai bater o carro, a farmácia vai pegar o dízimo seu, vai ter que comprar remédio. É uma vergonha quando as pessoas usam desses artifícios diabólicos, malignos, para forçar as pessoas a dar dinheiro. É muito triste isso. E outra coisa, quando você entrega o dízimo ao Senhor, você está demonstrando você está demonstrando que não é egoísta, que não é avarento, porque a avareza é idolatria. Paulo fala sobre isso em Colossenses 3. E uma outra coisa muito grande, quando você entrega o dízimo, você recebe bênçãos. Se você não faz, você está se privando das bênçãos de Deus. Olha o que diz Provérbios 11, versículo 25, a alma generosa engordará. E ali o assunto é dinheiro. E quem matar a sede de alguém também terá sua sede saciada. Olha que bonito. E quando você não entrega o dízimo, você fica fora dos projetos de Deus. E agora eu quero encerrar com mais uma sugestão. Aliás, uma sugestão não, eu quero encorajar você a frequentar pelo menos 2 cultos na igreja por semana. Eu sei, na nossa igreja acontece isso também. Tem pessoas que moram longe. E elas não vão conseguir atravessar as marginais da vida aí, Tietê, Pinheiros, para chegar na nossa igreja no dia de semana. Impensável. Então, elas até já me avisam. Isso é totalmente normal. Mas quem mora perto, quem tem acesso fácil, é muito importante estar no domingo e escolher uma reunião na semana.
seja a reunião de terça-feira, na reunião de oração, ou a reunião de quinta-feira, o estudo da palavra. Eu sei que muitas mulheres na nossa igreja escolhem a quarta-feira à tarde, às 14 horas, porque é a reunião das mulheres. É uma reunião muito bonita. Às vezes junta lá 40 mulheres, olha que bênção, né? Para louvarem a Deus, para orarem, né? Para também ouvirem a palavra de Deus. É uma bênção muito grande. Então, o culto de domingo e um durante a semana. Tem a igreja local em grande estima. Quanto mais eu estudo as seitas, mais eu valorizo as denominações e a igreja local. Porque ela é um refúgio, ela é trincheira, ela é assim uma fortaleza que nos ajuda, nos protege de muita coisa. Amém? Que Deus abençoe vocês com esta mensagem, em nome de Jesus. Igreja Cristã da Trindade, anunciando ao mundo o amor de Jesus Cristo. Você precisa conhecer a Igreja Cristã da Trindade, uma igreja que tem como missão anunciar ao mundo o amor de Jesus Cristo, a fim de levar as pessoas à salvação em Jesus Cristo, para que, sendo transformadas, transformem outras à imagem e caráter do Redentor, pelo poder do Espírito Santo. Faça sua doação através da chave Pix, CNPJ 04.009.246/1000-85, Pix @ictrindade.com.br, em nome de Igreja Cristã da Trindade. Contribua e que Deus abençoe sua vida. Sua pergunta, seu comentário ou pedido de oração através do nosso WhatsApp. Mande sua mensagem para 11 93062 1268. Conheça mais da ICT através das nossas mídias sociais. Siga-nos no Instagram, @ICTrindadeSP. Curta no Facebook, facebook.com/ICTrindadeSP. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, youtube.com/ICTrindadeSP. Ou conheça-nos no Flickr, IC Trindade SP. Conheça a Igreja Cristã da Trindade. Culto dominical às 10 horas e às 18 horas. Reunião de oração toda terça às 19h30. Culto de ensino toda quinta às 19h30. Venha nos fazer uma visita. Avenida Fagundes Filho, 55, junto ao metrô São Judas. Igreja Cristã da Trindade. Acesse nosso site ictrindade.com.br. Igreja Cristã da Trindade, anunciando ao mundo o amor de Jesus Cristo. Glória a Deus! Estamos de volta com o programa A Bíblia para Hoje. E eu quero, neste momento, agradecer sinceramente todos vocês que têm nos ajudado a manter o programa no ar, a manter os ministérios da Igreja Cristã da Trindade. Que Deus recompense vocês. Nós estamos aqui na missão que Deus nos deu, de fazermos discípulos de todas as nações. E você faz parte disso. Você poderá fazer se quiser. Alguns de vocês já fazem. E se você não faz, poderá fazer parte disso. Pode ter certeza, a eternidade revelará o fruto do nosso trabalho. Bem, vale a pena. Então, nos ajude, entre no site, aqui mesmo no vídeo, aparece, né? Sim, vai passando no GC. Isso, o Pix da nossa igreja. Vai passando aí os dados da conta bancária. E é bom que no YouTube você pode pausar, né? Pode pausar, extrair a informação e continuar assistindo depois. Pode até voltar ao vídeo se quiser. Retroceder. Então é muito interessante. Mas nós temos algumas informações para passar. Primeiro, quero falar do Congresso dos Homens, que vai acontecer em Mariporã, no ano que vem, em março, do dia 13 a 15 de março, sexta, sábado, domingo. Nós vamos ter um preletor maravilhoso, um amigo, um pastor bem mais jovem do que eu, mas ele é uma graça, ele é uma capacidade muito grande. E o tema do nosso congresso é Desperta o dom que há em ti. Queremos um congresso voltado para o avivamento, para o despertamento espiritual, para a renovação espiritual.
e desperta o dom que é em ti. Que o congresso seja de recrutamento, seja um momento onde o Espírito Santo vai olhar e vai começar a chamar um aqui, outro ali, para uma grande obra. É isso que nós queremos. Que nossas vidas sejam cada vez mais renovadas, né? Se houver necessidade de corrigir a rota, que haja correção, em nome de Jesus. Junte-se a nós. Você não precisa ser da Igreja Cristã da Trindade para participar. Venha com a gente, faça a inscrição, entra lá no site da igreja, ou se você vier num culto, fale conosco, ali também é possível. E eu quero dizer para você que o valor do investimento para o Congresso dos Homens é de R$900. Aí está incluído o transporte, a hospedagem e também a alimentação e o material do Congresso, num hotel maravilhoso. Eu digo para vocês, quando eu estava visitando os hotéis para escolher um hotel, quando eu cheguei nesse hotel, os meus olhos brilharam. E aí eu fui ver o que eles oferecem. A gente não vai mais querer sair de lá todo ano, ou quando fizermos um congresso, vamos querer ir para lá, eu acho. Então venha, você vai ser grandemente abençoado em nome de Jesus. E as inscrições, pastor, podem ser feitas diretamente no nosso site. Você pode ficar à vontade para fazer, né? E que lá tem todos os dados e poder parcelar, se a pessoa precisar parcelar até a data, até o mês do congresso. Isso então mesmo. Nós temos aproximadamente 6 meses, então até 6 vezes poderá ser feito o parcelamento. Pastor. Muito bom você ter falado em parcelamento. Sim. E os nossos jovens? Então, nossos jovens hoje, eles estão num retiro, lá em Juquitiba. Já em Juquitiba, foram exatamente. Com 2 ônibus, além dos carros. Além dos carros, graças a Deus. Então, o Congresso, o Retiro dos Jovens começou ontem à noite. Sim. E hoje eles estão lá o dia todo, amanhã eles encerram na hora do almoço. Encerram lá. E encerram lá. Porque o encerramento mesmo vai para valer ser amanhã às 18 horas Isso. na nossa igreja. Na nossa igreja ali ao lado do metrô São Judas. Então você é nosso convidado para estar conosco amanhã no encerramento do nosso Congresso de Jovens. Um tema muito pertinente para a atualidade. Renúncia, pastor. E eu quero encorajar você, mãe, pai, traga o seu menino, né, adolescente, jovem, convide para eles virem, né? Para o retiro não dá mais porque já está acontecendo, mas para vir no domingo à noite, né? Eu acho que vai ser muito importante para os seus filhos verem a dinâmica, como que funciona, já fazer alguns contatos ali, é muito importante, Oportunidade de fazer novas amizades, né, pastor? É sempre bem-vindo, você é nosso convidado, fique à vontade para estar conosco nesse culto. Mas também, pastor, nós teremos os nossos trabalhos pela manhã. Isso. A partir das 8 horas da manhã, com jejum e oração. Às 8h30, nossa escola dominical. E às 10 horas, o nosso culto matinal. E eu vou pregar no culto das 10. O senhor vai pregar no culto das 10. Isso, amanhã eu pregarei no culto das 10. E também nós temos também a questão do podcast das mulheres, né? Sim, pastor. Está na lista aí? Era isso que eu ia chamar agora. Tá. Né? Para quem não sabe, nós temos o ICT Mulher, que é o Ministério de Mulheres da Igreja Cristã da Trindade, dispõe de uma página no Instagram, você pode estar acessando o ICT Mulheres, e junto com o ICT Mulheres, nós temos o podcast Aprendendo com Elas, apresentado pela nossa irmã Simone, sua esposa, pastor. Isso, pela minha esposa. Então, entrem lá, tem muita coisa útil. De 15 em 15 dias ela lança um novo vídeo e hoje mesmo hoje não, mas essa semana ela entrevistou uma dentista, tem aí cuidados da saúde. E é uma variedade de temas que ajudam muito vocês, mulheres. Então, às vezes, você tá lá na sua casa, tem um momento de folga, às vezes tem até muito momento de folga. Entra lá, Aprendendo com Elas. Você vai aprender da palavra de Deus, vai aprender sobre a fé cristã, vai aprender sobre a vivência na fé, como que deve ser a caminhada da mulher de Deus, de uma mulher espiritual. Tudo isso vai enriquecer você.
Vai ser muito bom. Então chama-se Aprendendo com Elas. E apesar da gente estar anunciando, pastor, ficar o registro, já é antigo na nossa igreja o podcast Aprendendo com Elas. Tanto que nós já temos mais de ano de material aí. Né? São várias entrevistas que você... E a Simone, interessante, que ela vai trazendo cada convidada para trabalhar uma área diferente. Né? O que isso envolve na saúde da mulher e o que isso casa, traçando um paralelo com a vida espiritual. Isso é importante. Inclusive, até... Permita-me arrastar a sardinha para o meu lado também. A minha esposa já participou do podcast Aprendendo com Elas. A minha esposa é esteticista, massoterapeuta, ozonioterapeuta, e tudo isso elas trabalharam na entrevista. Então, você que quer conhecer, por exemplo, mais sobre ozonioterapia, terapia integrativa, né? Você pode estar recuperando esse episódio e estar assistindo como tantos outros que tem lá no canal do YouTube Aprendendo com Elas, pastor. É isso mesmo. Mais algum recado? Acho que são só esses por enquanto. Vamos falar de Cosmópolis. Isso, a igreja de Cosmópolis, pastor. Para aqueles que estão no interior de São Paulo, ali na região da Grande Campinas, nós temos a nossa unidade da Igreja Cristã da Trindade na cidade de Cosmópolis, no centro da cidade, na rua Campinas 749. Então você pode estar lá todo domingo às 19 horas. É o culto principal e está conhecendo a Igreja Cristã da Trindade em Cosmópolis, no interior. Ok, muito obrigado, Rafael. Acho que nós estamos caminhando agora para o próximo segmento do programa, que é o Deu na Mídia. Deu na Mídia! Deu na Mídia! Bem, o Deu na Mídia hoje é produto... ele causa em mim muita tristeza. Muita tristeza. É sobre perseguição religiosa. Eu disse, eu acho que eu falei aqui num programa anterior, não sei qual deles, que no século XX aconteceram mais perseguições contra os cristãos do que em toda a história do cristianismo. Então você vê, a gente avança na tecnologia, o mundo avança na informática, agora temos inteligência artificial, há tantos avanços em tantas áreas, né? Na área da medicina, tudo isso. Mas, moralmente falando, o mundo vai ficando cada vez mais fracassado. Nós somos um fracasso desde o Éden. Desde o Éden. Hoje as pessoas se odeiam. Eu estava lendo, não sei se é verdade, mas parece-me que Israel assinou um tratado de paz com o Hamas, um grupo terrorista, com aí a intermediação dos Estados Unidos. Mas assim que assinaram o tratado, o Hamas já matou mais gente lá, mais palestinos. O próprio Hamas já eliminou 20 de uma vez. Então é muito triste quando as pessoas se organizam para matar. E daí vem o terrorismo. Né? Então, para mim, o terrorismo é a expressão máxima da covardia. Não existe nada mais covarde do que uma ação terrorista, porque eles miram qualquer pessoa, os inocentes. Não é só quem eles odeiam, eles matam quem estiver na frente. Idosos, bebês, crianças. Para mim é a expressão máxima da covardia. Parece que eles não conseguem pegar quem eles querem, então qualquer um serve. É lamentável. Então é muito triste. Hoje eu trouxe aqui um dado da Portas Abertas. A missão Portas Abertas, essa é a função dela, de apoiar os cristãos perseguidos em toda a face da terra. E aqui eu vou precisar usar o óculos um pouquinho, mas eu tirei essa informação, eu tirei no dia 16/10, portanto, essa semana. Dia 16/10 foi na quinta-feira, 16/10 de 2025. E a Portas Abertas, eu acho que colocou essa informação lá no dia 14, pelo site aqui, pelo site dá para ver. E a reportagem é assim: China, quase 30 pastores e líderes são presos na Igreja Zion. A Igreja Zion é uma conhecida rede de igrejas domésticas na China. Eu não vou ler todo o texto, porque senão tomarei muito tempo, mas eu vou pensar alguns parágrafos mais importantes. Entre os dias 9 e 11 de outubro, há relatos de que cerca de 30 pastores e líderes ligados à Igreja Zion, ou Zion, deve ser o nome em inglês,
Zion em inglês é Sião. Ligados à igreja Zion, uma das redes de igrejas secretas mais influentes da China. Foram presos ou desapareceram em várias regiões do país. Entre os detidos está o fundador da igreja, o pastor Jim Mingri. Até o dia 13 de outubro, 16 pessoas foram libertas. No entanto, o status dos demais presos permanece incerto. As famílias de vários dos detidos receberam notificações oficiais da detenção criminal emitidas em 13 de outubro pela delegacia de... Agora os nomes não tem como eu pronunciar. O Inhai, alguma coisa assim. Do Departamento de Segurança Pública de Beihai, na província de Guangxi. O que são as igrejas domésticas na China? Fundada em Pequim, em 2007, a Igreja Zion é uma das maiores redes de igrejas domésticas da China, ou seja, igrejas que se reúnem em casa, sem o registro oficial do governo. Ela está presente em mais de 40 cidades. Conhecida por seu trabalho e envolvimento ativo em escrita, educação, fortalecimento familiar, cuidado comunitário e plantação de igrejas. A Zion também desenvolveu um ministério online significativo nos últimos anos. Aí tem a declaração de um doutor chamado Zhao Xiao. Em nossos corações há medo, raiva, lágrimas e confusão. Esta noite escura parece especialmente longa, mas também sabemos que a noite não é eterna, como diz as Escrituras. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Nos últimos meses, as igrejas domésticas, consideradas não registradas e consideradas ilegais, têm enfrentado crescente pressão na China. Cultos de igrejas em diferentes regiões do país foram invadidos. Pastores e membros da igreja interrogados, detidos ou sentenciados. O incidente recente envolve a igreja Zion. O incidente recente envolvendo a igreja Zion provocou reações dentro da comunidade das igrejas domésticas. Cristãos e igrejas estão unidos na China, organizando encontros de orações, e várias igrejas influentes emitiram declarações públicas online expressando apoio à igreja Zion. Aí mais uma declaração aqui. Em nossos corações há medo, raiva, lágrimas e confusão. Disse o economista cristão chinês Dr. Zhao Qiao em uma carta publicada online em 12 de outubro para encorajar os cristãos chineses diante da situação da igreja Zion. E ele continua. Esta noite escura parece especialmente longa, mas também sabemos que a noite não é eterna, como diz as Escrituras. Em Romanos 13:12, a noite está quase acabando, o dia logo vem. Seu apoio, meus irmãos, ou meu irmão, em oração é vital para a igreja Zion e para as igrejas domésticas na China neste tempo de intensa provação. Você também pode apoiar nosso projeto de capacitação de líderes de jovens da igreja China. Saiba mais na campanha. E aqui, Portas Abertas, coloca alguns pedidos de oração em relação à China. Ore para que Deus proteja e fortaleça os pastores e cristãos locais que ainda estão presos. Interceda para que as famílias dos cristãos presos sejam consoladas e sustentadas pela paz de Cristo. Clame para que as igrejas domésticas, como as que fazem parte da igreja Zion, persistam na fé e no amor em meio à perseguição. Então, se você quiser saber mais, entre, por favor, só entrar lá no Google e colocar Ministério Portas Abertas. E você vai ter muito mais informações do que estas que nós passamos. Não é só na China. Os cristãos estão sendo duramente perseguidos na Índia, na Coreia do Norte. Aliás, nem pode haver cristão. Se tiver algum que eles ficam sabendo que é cristão, vai morrer. Perseguições no Congo, no Sudão, em Moçambique, na Nigéria. Aquele grupo terrorista do inferno chamado Boko Haram, constantemente matando cristãos. É muito triste. Na Nigéria, de janeiro até recentemente, até setembro, alguma coisa assim, foram mortos 7.000 cristãos. E as autoridades não fazem nada. A ONU está cuidando do quê?
Por que não atuam? Eles acham que é briga entre tribos. Não é. É atividade terrorista. É atividade terrorista. E geralmente são grupos formados de muçulmanos. Não estou dizendo que todo muçulmano está envolvido, não é nada disso. Mas grupos terroristas são de linha muçulmana, né? Como Hezbollah, Hamas e outros aí, né? O próprio Boko Haram e assim por diante. Então, que Deus tenha misericórdia, né? Agora, o que me chama a atenção, Rafael, é que lá na China, o governo chinês, o PCC, o Partido Comunista Chinês, né? Ele está censurando a pregação do Evangelho. Isso já faz algum tempo, pastor. Já faz aproximadamente 2 a 3 anos que eles extinguiram aplicativos de Bíblia nas lojas de aplicativos de celular. Você não consegue mais baixar um aplicativo de Bíblia no seu celular lá na China, porque, por ordem do governo, eles foram extintos, foram retirados, né? E algumas poucas igrejas abertas, que aí o dado apresentado foi de uma suposta igreja ilegal, porque as reuniões são feitas nos lares. Mas as poucas igrejas que recebem uma certa aprovação do governo, o culto dela é assistido por alguém do governo, e ali eles vão dizer o que pode e o que não pode são pregar. vigiados. São vigiados. O tempo todo. Essa semana o senhor citou Nigéria. Nós tivemos aí a chamada data FIFA dentro do futebol, onde as seleções se reúnem para jogar, e a torcida da Romênia estendeu uma faixa chamando a atenção para a perseguição dos cristãos na Nigéria, porque todo mundo falou do Hamas, o que Israel estava fazendo do Hamas, não com a Palestina, mas não é a Palestina, a gente sabe que eles estavam atrás do Hamas, né? E criticaram Israel, mas nada se fala sobre a perseguição que acontece na Nigéria. Salvo até um programa, um dos últimos programas, que o senhor fez um comentário sobre o comentário do jornalista Cláudio Zaidan da Rede Bandeirantes, que foi um dos pouquíssimos, se não o único, que trouxe algo nesse sentido. Foi mesmo, e foi assim uns 16 minutos. Sim, foi um comentário de quase 17 minutos. É isso mesmo. Que ele faz ali trazendo dados, tal. Ele passa pela história cristã em si, até algumas coisas da Bíblia ele consegue passar ali. O Zaidan, pelo pouco que eu conheço dele, ele é católico. Sim. Né? Mas os católicos estão sendo perseguidos também. Estão também. Né? Na Nicarágua, por exemplo, a perseguição contra os católicos é muito forte. Essa semana eu vi um vídeo de um jovem na Inglaterra, em Guildford, se não me engano. Ele estava pregando na rua, vieram 2 policiais, apresentaram um documento para ele falando que ele não podia pregar aquilo porque era agressivo. Discurso de ódio. Discurso de ódio. Aí ele falou, você tem certeza? Ele falou, vocês são policiais, vocês já aceitaram Jesus? Aí ele começou a evangelizar os policiais, só que infelizmente eles desfizeram ali da pregação do irmão que estava pregando. Bem, e esse comentário aqui sobre a China que nós fizemos, a questão da censura, né? Sim. Aí o Lula vai lá com a Janja e eles pedem para a China mandar alguém aqui no Brasil para ensinar o Brasil a censurar. Exatamente. E isso chega até nós, né? É uma vergonha. Porque se vem censurar, não vai ser uma censura parcial, vai ser uma censura total. Ao que eles julgarem que não é útil, que assim como eles julgam lá na China que o evangelho é uma ameaça ou é inútil para eles, isso vai ocorrer conosco aqui, se isso chegar. Agora, diante de tudo isso, nós ainda temos um juiz no Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, dizendo: todos nós admiramos o regime chinês. Eu creio que ele não fala por nós. O que esse cara tem na cabeça? Claro, não falou por mim também, com certeza. Não, por isso eu disse, por nós. Não falou por nós. Então,
o que esse cara tem na cabeça. É lamentável. Bom, vamos agora para a oração e vamos orar pelos nossos irmãos que estão em situações de perseguição em todo mundo. Você ia acrescentar? Não, e justamente os irmãos que estão nessa situação por todo o mundo aí, na China, Índia, nos países asiáticos, porque está uma coisa velada, salvo o Japão, que elegeu uma nova ministra, aí que tudo indica que ela vai ajudar a abrir um pouco as portas para o cristianismo. Amém. Lá no Japão. Glória a Deus. Então vamos orar, pedindo a bênção do Senhor. Vamos para o momento da oração. Momento de oração. No programa Um Toque de Deus. Momento de oração. Oremos, irmãos. Querido Pai Celestial, em nome do Teu bendito Filho Jesus, nosso divino intercessor, nós clamamos a Ti neste momento em favor dos nossos irmãos que estão sofrendo perseguições. Senhor, em ambientes de hostilidade, de ódio, Senhor, tem misericórdia dos pastores, dos irmãos que estão presos na China. Senhor, que haja, meu Deus, uma mudança nessa situação, provocada pelo Senhor. Interfere nessa situação, Senhor. Liberta os cativos, Senhor. Não apenas na China, mas nos demais lugares, Senhor. Pai, no Irã, Senhor, na Coreia do Norte, no Congo, no Sudão, Senhor, na Nigéria, Senhor, em Moçambique, nos países muçulmanos, onde os cristãos também são terrivelmente perseguidos, duramente perseguidos. Senhor, dá graça ao Teu povo. Senhor, que haja um avivamento nessas nações. Envia um derramamento do Teu Espírito nos lugares, nos bolsões de hostilidade, Senhor. Que venha resultar numa grande colheita de almas. Salva a Coreia. Derrama o Teu Espírito Santo na Coreia do Norte, na China, na Índia, Senhor, em todo o continente africano. Pai, em toda a Ásia, Senhor, aonde os Teus filhos sofrem, Senhor. Guarda, Senhor, os pastores, seus familiares, os bens da igreja, os templos, os prédios, Senhor, as creches, escolas, hospitais. Pai, em nome de Jesus, guarda o Teu povo, Senhor. Dá também graça ao Teu povo, fortalece, Senhor, para que eles respondam, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, com o amor de Jesus, para que, Senhor, a resposta dos cristãos venha também redundar, Senhor, em salvação de almas, numa grande colheita de almas, Pai. Em nome de Jesus te pedimos. Abençoa os nossos ouvintes, Senhor. Nós nos lembramos especialmente do Gabriel, Senhor, do nosso irmão lá em São Vicente, Senhor, Carlos Milhorim. Pai, cura aquele garoto, aquele moço, aquele filho, Senhor. Senhor, protege o seu pâncreas, os seus rins, Senhor. Envia saúde para este jovem, Senhor. Em nome de Jesus, porque o Senhor é Jeová Rafá, Deus que cura, e todas as coisas que são possíveis. Faz isso na vida deles, Pai, na vida dele, em nome de Jesus. Cura os enfermos, Senhor. Salva os perdidos. Liberta os cativos do inimigo. Envia provisão para os que estão passando por necessidade. Envia provisão com fartura. Abre porta de emprego. Abençoa os negócios, o trabalho de cada um, a obra de cada mão, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Senhor, ajuda aqueles que precisam vender, comprar um bem. Senhor, que aqueles que têm causa na justiça. Pai, em nome de Jesus. Eu oro também pelas crianças, pelos adolescentes, jovens da nossa nação, os idosos. Protege as suas vidas. Livra o Senhor de abusos. Livra o Senhor dos predadores, Senhor. Meu Deus, dos predadores psicológicos, Senhor. De mentes doentias, de mentes perigosas. Senhor, de ações abusivas contra essas pessoas, Senhor. Principalmente as crianças e os idosos, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus. Pedimos também que o Senhor abençoe, Senhor, o retiro dos jovens, Senhor, que está acontecendo hoje lá em Juquitiba e que terminará amanhã à noite, Senhor. Que haja um derramamento do Teu Espírito. Opera maravilhas, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Manifesta os dons espirituais, manifesta o Teu poder no meio dos Teus filhos, Senhor. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo programa, se Jesus não voltar antes.
Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Igreja Cristã da Trindade. Telefone 0 Operadora 11 3539-5919. Site www.ictrindade.com.br. Acabamos de apresentar Programa Um Toque de Deus. Oferecimento Igreja Cristã da Trindade. Endereço Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas. Um Toque de Deus. Apresentação Pastor Paulo Romeiro.